Chega um momento em nossas vidas em que as coisas parecem tomar um novo direcionamento. O que antes nos fazia feliz passa a já não ter mais graça. As coisas começam a perder o sentido. E é como se abrisse um abismo à nossa frente, nos convidando à travessia. Mas para que essa travessia possa de fato ocorrer, é necessário com que a gente se dispa das roupas do velho eu, para vislumbrar essa ponte que nos levará ao nosso eu maior. E esse eu maior, ele já existe. E ele está em comunicação a todo tempo conosco. Mas para que possamos alcançá-lo de fato, é necessário com que essa antena de comunicação ela esteja limpa. Senão não conseguiremos ouvir a voz da nossa intuição, a voz do nosso eu maior. E há um meio, e esse meio chama-se alquimia biológica. E essa alquimia, ela vai fazer com que possamos transmutar o nosso sangue. E transmutando o nosso sangue, será possível limpá-lo para que o nosso eu superior possa agir dentro de nós, porque o nosso eu superior controla o nosso eu inferior através do sangue. E a chave aqui para essa transformação está na alquimia biológica e na bioquímica entre a clorofila e a hemoglobina. E é sobre isso, sobre essa transmutação do sangue que falaremos hoje, para que então possamos ter esse contato limpo com o nosso eu superior. E também ter uma mais qualidade de vida, que é tudo de bom, né? Vamos a isso então. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Alquimia biológica e a transmutação do sangue, a elevação da frequência humana através da bioquímica entre a clorofila e a hemoglobina. E a frase aqui embaixo, como já conversamos na introdução, falando sobre nosso propósito de transmutar o veículo biológico para libertar a intuição divina. Então, como eu disse, tem um meio e ele é possível através da nossa bioquímica. Nós vamos entender isso mais profundamente. Eu trago aqui uma pergunta para vocês. Se o espírito governa a matéria através do fluxo sanguíneo, por que a humanidade moderna vive em constante exaustão, nevoeiro mental e desconexão? O que está então bloqueando a nossa recepção de sinal espiritual? Porque, como eu já disse antes, o nosso eu superior ele está em constante comunicação, mas há um ruído nessa antena em que nós não conseguimos ouvi-lo. E esse ruído está com total ligação com os nossos hábitos diários, principalmente os nossos hábitos alimentares. Nós temos aqui a frase, a grande obra da nutrição consciente, que é o que eu chamo de, até mesmo de nutrição metafísica. E partes desse conhecimento eu acessei através do conceito Rosa Cruz do Cosmos, de Max Heindel, em que ele traz essa situação sobre os alimentos terrosos que a gente consome e que acaba cristalizando o nosso corpo, né? Então, nós temos ali uma dicotomia, alimentos cozidos / mortos, acúmulo de terra e minerais inertes, depois temos a ossificação precoce e rigidez celular, então resultando num abafamento da vibração do nosso corpo vital. Então, o consumo desses alimentos terrosos e alimentos mortos, né, cozidos, ultraprocessados, todas essas besteiras que nós comemos no dia a dia, acaba criando uma rigidez no nosso corpo e abafando então esse sinal do nosso eu superior. E também criando inúmeros problemas de saúde. É terrível.
né? Inclusive a inflamação crônica de baixo grau, que eu já falei nos vídeos anteriores, que é a causa subjacente a mais de 50% dos óbitos no mundo. E também essa questão da ossificação, da calcificação precoce do corpo, vai acabar ocorrendo a nossa morte precoce, até porque é por isso que morremos, né? O corpo vai ficando enrijecido, vai perdendo a sua energia vital e acaba acontecendo a morte, né? O óbito. Então, há um antídoto para isso, e o antídoto da morte é a vida, né? Consumir alimentos vivos, por exemplo, se está com o corpo doente, precisaríamos comer pelo menos quase 100% da nossa alimentação diária de alimentos crus e não cozidos, com certeza alimentos vegetais integrais, uma dieta vegana integral. A dieta vegana integral ela é a chave para o nosso bem-estar, para a nossa saúde plena. E eu trouxe ali a parte do raw food, né, que é comida crua. Então, se nós não estamos doentes, ao menos que fosse algo aproximado a 50% da nossa alimentação diária. Então, a gente tem que tentar sempre se aproximar desse ideal. Podemos começar introduzindo os alimentos crus aos poucos e depois ir aumentando esse percentual. Conforme a gente vai conhecendo o nosso corpo, até porque é algo diferente, é algo novo, mas na verdade é algo natural, é algo que deveríamos estar fazendo desde sempre, é a dieta do Éden, não é? Porque o nosso corpo ele é adaptado para comer frutas, comer vegetais, e nós não temos garras, não temos dentes para ir atrás de um animal caçá-lo. Ao contrário, nós acabamos por terceirizar a morte desses animais, colocando em risco, inclusive, a saúde mental dos trabalhadores de frigorífico, né? Então, é uma teia de acontecimentos com toda essa nossa alimentação doente, né? Então, acaba resultando aí na nossa perda da nossa vitalidade, da nossa energia vital, perda de saúde, acabamos terceirizando o problema para outras pessoas, causando impactos ambientais, enfim, só coisas complicadas e ruins. Mas há um método, né, para as coisas mudarem, e ele começa no nosso prato. E então, esse sangue limpo, esse sangue purificado através desses alimentos repletos de energia vital, eles irão proporcionar essa conexão com o nosso eu superior, porque nós vamos limpar a antena e o ruído. Mas já vou explicar como é que acontece esse processo de limpeza, que é algo bem profundo mesmo, sabe? E é algo lindo. Os antigos filósofos gregos, eles cunharam o termo taumazen, que significa maravilhamento, através das nossas vivências, da sabedoria que a gente pode aprender com as ações do cotidiano. Então a gente acaba com esse tipo de conhecimento tendo esse vislumbre, esse taumazen, aprendendo sobre bioquímica, sobre o nosso corpo e indo a fundo através dos mistérios da natureza. E trouxe mais também alguns itens ali, né? A aura celular transparente e radiante, e sendo então uma ponte para o comando do nosso eu superior. E também o prana solar magnético intacto, que a gente já vai aprender mais ali sobre a parte também da biofísica, subatômica inclusive. Vamos lá. Aqui que começa o maravilhamento assim, que realmente me levou a fundo nessa pesquisa, que foi entender mais sobre o anel de porfirina, que aqui eu coloquei como molde universal da vida, um chassi molecular perfeito. Nós temos ali essa estrutura desse anel de porfirina, que é a estrutura geométrica. Esse anel de porfirina ele tem no meio um átomo central, geralmente ou de magnésio ou de ferro. Ele é esse molde, esse chassi para segurar esse átomo central, esse átomo de metal, né?
Então temos ali o cálice nanométrico, desenhado exclusivamente para segurar um metal precioso e estabilizar a transferência de energias primordiais com zero perda de entropia. Entropia é aquele conceito, né, que é muito usado em física, que é como se as coisas tivessem uma tendência à desordem. Mas também já vamos entender um pouco mais sobre a entropia adiante. Mas, enfim, essa estrutura perfeita, esse chassi molecular, isso é uma molécula em que segura um metal no centro, e nós temos dois caminhos aqui. Para um lado, nós temos aqui o que eu chamei de mediador verde e do outro mediador vermelho. Porque dentro dessa estrutura do anel de porfirina, se ele tiver contido no átomo central, na parte central dele, um átomo de magnésio, ele vai virar clorofila. E se na parte central tiver um átomo de ferro, ele vai virar hemoglobina, que vai ser essa tonalidade vermelha para o nosso sangue ou a tonalidade verde para clorofila. Então também a estrutura é a mesma, que vai mudar é o átomo central, e o átomo central que vai comandar qual vai ser a função dessa molécula. Então, se for a molécula ali com o átomo central do magnésio, a função transmuta a radiação solar pura em matéria viva. Né? Se for ali o ferro, a função capta oxigênio para que o espírito atue na densidade do mundo. Então, essa nossa força de vontade, ela é feita através dessa dicotomia ali entre o ferro e a hemoglobina, e essa parte de captar a luz e transformar em matéria é a função da clorofila. Então, temos a frase ali embaixo: a natureza não reinventa a roda, ela apenas altera a sintonia do átomo central. Então, olha que lindo, a estrutura é a mesma, o que muda é apenas o átomo central e vai mudar totalmente a função dessa molécula. Nós temos aqui que ela tem uma raiz biogenética comum, que é o ácido aminolevulínico, que é chamado de ALA. Nós temos ali uma combinação molecular, né, de carbono, de hidrogênio, enfim, que é a estrutura chamada ácido aminolevulínico. Essa raiz é a mesma, mas depois essa molécula ela vai ter, dá pra gente chamar de semente bioquímica, né? Ela vai ter uma bifurcação e ela vai criar esse anel de porfirina, e se for inserido o átomo central de ferro, vai ser o caminho da ferroquilatase ou da magnésio-quilatase, né? Que vai virar clorofila. Então essa raiz é comum, depois vai ter uma bifurcação e ela vai alterar o seu propósito, né? Imagina que nós temos ali uma linha de montagem de um carro, nós temos o chassi pronto, depois só vai ser colocado o piloto. Mas olha como é lindo porque nós temos toda essa, podemos chamar de irmãs moleculares, né? Então, tanto o sangue humano quanto o sangue das plantas, eles têm a mesma semente. Isso é muito lindo. E também nós vamos poder, né, nos utilizarmos desse segredo da natureza para fazermos essa transmutação do nosso sangue. Vamos lá. O que acontece aqui? O segredo é sobre a metabolização, então, desse anel de porfirina. Como eu já expliquei anteriormente, o magnésio desse átomo central da clorofila, ele é treinado para captar a luz do sol e transformar em matéria. Então, esse anel todo de porfirina, né, ele já está treinado para receber a luz do sol e atuar de acordo com essa frequência de luz. E o que acontece então quando nós ingerimos essa clorofila?
o nosso corpo ele vai reaproveitar esse chassi molecular, né, essa estrutura do anel de porfirina, e vai reinserir posteriormente um átomo de ferro. Então ele vai usar essa estrutura do anel de porfirina e depois vai inserir esse átomo de ferro, vai retirar o magnésio, e o magnésio vai ser distribuído para o nosso corpo para mais de 200 funções enzimáticas. O magnésio é muito importante para o nosso corpo. E depois ele vai aproveitar toda essa estrutura, vai inserir um átomo central de ferro e vai virar hemoglobina na nossa medula. Olha só esse processo. Só que qual que é a sacada genial aqui? Vai ser um processo incrível e vai acabar sendo um anel de porfirina até superior, porque ele já está pronto para receber essa luz do sol, captar essa luz. Então ele é como se tivesse os seus átomos treinados pela luz. Eu já vou explicar mais como isso funciona também posteriormente. Só vamos entender primeiro esse processo aqui no nosso corpo. Né? Não é que é retirado na hora só o átomo e inserido outro, né? Vai ter uma quebra depois ali no intestino, vai quebrar os pirróis em partes menores, né? Dá pra gente chamar de tijolos ali. E depois vai ser reinserido na medula esse átomo do ferro para virar hemoglobina. Então o corpo vai economizar imensas quantidades de energia, de ATP, e também reaproveitar essas moléculas de ALA, de ácido aminolevulínico, que o corpo teria que gastar toda essa energia para fabricar novamente. Mas ele fabricaria um anel de porfirina de uma forma, mas como esses anéis já eram treinados pela luz, eles são superiores. E aí que a magia acontece. Então nós precisamos inserir na nossa dieta esses vegetais verdes escuros ricos em clorofila. Principalmente nós temos ali como grandes chaves, né, grandes trunfos, que é a clorela e a espirulina. Né? E também nós sabemos das vantagens dos vegetais crucíferos, como o brócolis, a couve. Devemos trazer para a nossa dieta o espinafre. Então, quanto mais nós realizarmos esse consumo dos vegetais verdes escuros, nós vamos estar comendo, né, ingerindo esses anéis de porfirina treinados pela luz. Não vai se perder, as coisas não vão mudar, ele vai continuar sendo treinado para captar a luz. Então vai ser o resultado um sangue muito mais leve, um sangue muito mais fluido do que se fosse o nosso anel de porfirina fabricado pelo corpo, né, em que ele vai ter só essa função de queimar, né, oxigênio, né, e não captar a luz do sol. Né? Então a gente está fazendo uma alquimia biológica ali incrível no nosso corpo. Nós temos aqui essa chave do catalisador, que para abrir esse cofre, né, o ferro vegetal geralmente ele é um pouco mais difícil de ser absorvido, que é chamado de ferro, tem o ferro M e o ferro não M, né? E o ferro não M, que é o vegetal, ele é um pouco mais difícil, né, para entrar. Só que geralmente a vitamina C, né, ela entra ali como catalisador e ela vai doar um átomo para esse ferro, e daí ele vai ser mais biodisponível. Só que é lindo porque geralmente o espinafre, a couve, os vegetais verdes escuros, eles já vêm com vitamina C. Então a natureza já entrega o cofre junto com a chave, né? Mas a depender, né, a pessoa também pode ali auxiliar o corpo com um sumo de laranja ou talvez umas gotas de limão, se for, por exemplo, para algum vegetal que não tenha tanta vitamina C assim. Mas geralmente a natureza já entrega o cofre e a chave junto. Vamos lá. Aqui é algo muito
difícil assim, porque quando eu descobri isso eu fiquei perplexa, que é o NE5GC, ou NE5GC, que é um infiltrado inflamatório, que é uma assinatura molecular que tem nos mamíferos, né? E é como se fosse um cavalo de Troia. Se você consumir o ferro M, o ferro de origem animal, ele vai vir com essa molécula infiltrada chamada NEO5GC. Na hora já vai ter uma reação, o corpo vai estar sentindo aquela molécula como algo que está sendo invasivo, e ele vai atacar. Então imagina uma pessoa que come carne todos os dias, né? Carne ali de vaca, carne de porco, de gado, enfim, né? Ela está em uma luta todos os dias, travando uma batalha todos os dias. Porque o ferro M, ele geralmente entra mais fácil no nosso organismo, mas ele vem com essa assinatura inflamatória, esse invasor, e que na hora o corpo vai atacar. Então a pessoa vai estar travando uma batalha todos os dias. Imagina a quantidade de energia que está gastando. E se fosse só energia gasta, né? Mas não é só isso. Vai causar inúmeras doenças. Vai causar, por exemplo, ali a xenosialite, né? Que acaba, digamos assim, enferrujando, né? E causando inflamação crônica, né? A inflamação crônica de baixo grau. E já esse ferro não M, ele é puro, né? Esse ferro de origem vegetal, né? Então, zero ruído destrutivo, o corpo integra a geometria sem rejeição imunológica. Então esse ferro ele vai entrar no nosso corpo de forma pura, de forma pacífica. Nós temos ali uma pureza vegetal em contraste com um ferro que vem juntamente com esse cavalo de Troia, esse mal disfarçado de bem, que vai acabar causando inúmeros problemas de saúde para o nosso corpo. Então pesquise mais sobre a xenosialite e tirem as vossas conclusões para perceberem o quanto uma dieta vegana integral ela pode assumir o comando de uma saúde plena no seu corpo. Depois nós temos aqui a questão da assinatura de spin e o magnetismo de propósito, porque nós temos a diferença do spin do elétron na forma do seu comportamento, porque o spin do magnésio ele é um spin diamagnético, ou seja, é um spin nulo, um spin silencioso, um spin que é tranquilo. Já o spin do elétron do ferro, ele é paramagnético. Então ele é um spin que ele está ali em constante oscilação de alto spin para baixo spin, resultando então nessa energia dinâmica, né? Então o propósito dessa personalidade magnética do spin do magnésio é ser uma antena parabólica perfeita, quieta, focada para receber a luz sem ruído, né, sem atrito. E já do ferro, né, o seu propósito é ser um motor da vontade. Ele muda, né, como eu já falei, de baixo para alto spin, ditando a combustão termodinâmica e a ação do mundo físico. Porque é através dessa reação, né, da combustão entre o oxigênio e o ferro que é gerado a nossa termodinâmica corporal e vai regular ali a nossa temperatura. Então, esse spin do magnésio, como ele é quieto, ele vai receber, né, essas informações fotônicas, né? Então ele vai ser um spin muito mais treinado, né, mais apropriado para receber a luz, né? Enquanto a natureza do ferro é oposta, né? Então, ao consumirmos esses vegetais verdes escuros, né, ricos em magnésio, ricos em clorofila, né, nós vamos ter esse anel de pirrol concentrado ali, já vai receber, ele vai já estar com esses spins
no anel de porfirina, percebe? Então nós vamos ter anéis de porfirina com o spin do elétron em constante estado de onda, pronto para receber luz e ser uma antena perfeita, enquanto vai ser inserido um átomo de ferro central, que ele é paramagnético, ele é ativo, ele é feito para essa ação de energia. Então nós vamos ter ali o aproveitamento desses dois benefícios em um anel de porfirina só. Olha que incrível, né? Então isso vai resultar em um sangue que consegue captar essa informação da luz, né? E pronto para ser um sangue fluido e receptor, né? Enquanto ao contrário será se fosse apenas o ferro normal, o anel de porfirina feito pelo corpo, né? Então nós vamos estar fazendo uma alquimia viva, reaproveitando esses anéis de porfirina com esse spin treinado pela luz para ser um spin quieto. E não é só isso. Nós temos o paradoxo da entropia, que é como eu falei, a entropia ela é esse princípio de que tudo tende à desordem, né, ao caos, né? E também temos a reação de Fenton. Nós temos aqui embaixo, acompanhem ali, o paradoxo. O dinamismo do ferro gera calor, homeotermia, né, para manter ali aproximadamente o nosso corpo em 36,5 graus, né, senão ele vai estar febril ou vai estar com hipotermia. E também o fogo do ego. Mas o excesso de ferro livre, ou seja, da carne, vai gerar essa reação de Fenton, que são os radicais livres que metralham o endotélio, né? O endotélio ali sendo uma das camadas ali de revestimento das nossas artérias, das artérias do nosso corpo, né? Então ela vai estar sendo metralhada, né, através dessa reação de Fenton, e juntamente com essa entropia, né? Então vai ocorrer ali um incêndio, né? Esse colapso entrópico, que vai causar inflamação crônica de baixo grau. Aqui a gente está entendendo essa causa da reação crônica de baixo grau através de uma visão subatômica, né? Então o motor biológico começa a fundir devido ao ruído eletrônico. Então é tanto ruído, né? É um incêndio que tem no nosso corpo, né, que ele vai começar a fundir esse motor. Mas aí nós temos a cura alquímica. A clorofila, diamagnética e estável, ela atua como um manto silencioso. Ela doa elétrons solares, absorve o ruído magnético e resfria o chassi para que o motor não derreta. Então olha quantos benefícios que nós temos, né, consumindo mais esses vegetais verdes escuros, né, tendo uma alimentação consciente, uma alimentação que vai ser benéfica para o nosso corpo. Nós vamos estar atuando nas nossas partículas subatômicas de forma coerente, de forma sábia, de forma inteligente, ao invés de sairmos por aí comendo o que nós, né, sempre fomos né, treinados a comer, assim, nos acostumamos, né, ao invés de nos questionarmos e termos essa força de vontade de mudança, né? Mas como eu já falei lá na introdução do vídeo, para que essa força essa mudança ocorra, a gente precisa dessa conexão com o nosso eu superior. Então nós precisamos de ter essa antena livre de ruído. Então esse sangue, ele vai conseguir ser controlado pelo nosso eu superior quando nós paramos de comer carne, né? Então tire suas próprias conclusões, estude mais, e eu tenho certeza que você vai trazer para o seu coração esses benefícios, né? E se você quer viver mais, quer ter uma vida plena, não tenha dúvidas de que esse caminho, ele é o mais limpo e o mais coerente para ser seguido, né?
Então, não é só a questão do anel de porfirina e da economia do ATP que nós temos ali. É toda essa inteligência subatômica que nós vamos estar trabalhando no nosso corpo para fazer essa alquimia. Então, além de já resfriar todo esse fogo que já tem no nosso corpo, né, esse excesso, né, de ruído, ela também vai estar atuando ali dentro do nosso corpo, sendo nosso corpo sendo um receptáculo de energia de luz, né, porque esse anel de porfirina com a luz vai continuar ali, né, esse spin vai continuar no anel de porfirina, que vai estar dentro do nosso corpo, ok? Depois nós temos aqui a questão da coerência quântica, a natureza de onda, porque o spin do elétron da clorofila, como ele já está acostumado, treinado, né, para captar luz, ele acaba trabalhando nessa frequência de onda, enquanto o ferro ele vai acabar trabalhando, né, que é a sua natureza, em uma frequência mais mecânica. Então, o que é melhor, né? Um spin que está oscilando de energia ou um spin quieto que está pronto para receber, para ter essa luz canalizada, né? Então vai acontecer uma fusão, um casamento alquímico entre o ferro e entre, né, o anel de clorofila e o anel da hemoglobina. Vai ter um casamento alquímico, então ele vai ter essa fusão. O átomo central ali, o rei é o ferro, ele vai continuar trabalhando com esse dinamismo para que a gente possa ter nossa ação no mundo, né? Só que vai ter esses anéis de porfirina totalmente prontos para captar a energia da luz, né? Então, vai acabar acontecendo esse casamento alquímico perfeito. Vai ser uma verdadeira transmutação biológica do nosso sangue, né? Isso é muito lindo, muito incrível. Temos aqui então, enquanto o ferro do nosso sangue gera entropia para mantermos o calor da vida, a clorofila empresta sua natureza de onda imaculada para blindar o sistema. É o silêncio da luz divina organizando o fogo da ação terrena. E para finalizar, o comando perfeito, a soberania da biologia. O sangue transmutado torna-se o condutor cristalino para a intuição do eu superior. Bebam a luz, reciclem a geometria, iluminem a vossa antena interna e elevem a frequência vibratória do vosso ser. A verdadeira autonomia espiritual começa na matéria. Então, nós não devemos fugir do corpo, né? Fugir da matéria. E sim, nós podemos fazer do nosso corpo um templo, né? Para que ele possa ser comandado pelo nosso eu superior. Então, a gente vai poder viver o nosso Dharma de forma plena, né? Viver o nosso propósito de vida e poder realmente criar a obra que viemos aqui para construir, né? Pelas vossas obras vos conhecereis. Mas para que possamos ter essa força de ação no mundo, precisamos da ajuda do nosso eu superior. Para que de fato a gente possa ascender a um nível maior, né? E possamos evoluir de uma forma plena, de uma forma consciente e poderosíssima. Então espero que vocês possam ir fazer a vossa alquimia. Na descrição do vídeo está aqui o PDF com alguns fragmentos do livro Alquimia do Ser, que em breve estará disponível. E espero que esse conhecimento possa ajudá-lo a ter mais saúde, a ter uma vida mais plena, uma vida com mais consciência e ser aí, estar aí em uma total conexão com o seu eu superior. E no próximo vídeo falaremos sobre a transmutação do nosso intestino, que é conhecido como o nosso segundo cérebro. Vejo você lá. Até breve. Muito obrigada.